Imagine a seguinte situação: você foi vítima de um crime, mas apenas parte do seu corpo foi encontrada. E a pessoa que te causou isso teve a pena reduzida por falta de provas e falta de corpo. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu aconselho que vocês peguem um copo de água com açúcar, porque esse caso é revoltante. Olá, amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa e esse é o canal Sala de Evidências, onde eu trago casos criminais do mundo e coisas aleatórias que eu gosto. Então, shhh, silêncio na sala e bora analisar as evidências? Hoje eu trouxe para vocês o caso de Vilma Anderson, nascida no dia 25 de julho de 2002, na Suécia. Ela era a filha mais nova de um casal chamado Linda e Marcus, e eles tinham mais uma filha chamada Emily. Vilma e Emily sempre foram muito unidas, elas sempre se deram muito bem. Elas tiveram uma infância tranquila, mas os seus pais em determinado momento decidiram se separar e seguir caminhos diferentes. Mas, pelo que eu vi, a separação ela foi super amigável e elas continuavam visitando o pai delas frequentemente. Vilma foi descrita pela família, amigos e professores como sendo uma excelente aluna. Ela era estudiosa, tirava boas notas e era muito boa nos esportes. Ela também era popular entre os colegas e era considerada uma pessoa querida por todos. Quando Vilma completou 15 anos, ela se mudou com a mãe e a irmã para a cidade de Uddevalla, também na Suécia. Nessa mesma época, ela conheceu um jovem chamado Tishko Ahmed Shabazz, um rapaz que nasceu no dia 22 de janeiro de 1997, no Iraque. Ele havia se mudado para a Suécia com o seu pai em 2006 e em 2014 ele conseguiu a cidadania sueca. Diferente de Vilma, Tishko não era um bom aluno. Ele sofria bullying por ser iraquiano e também tinha muita dificuldade em aprender o idioma. Por causa desse bullying que ele sofria e das dificuldades que ele passava, ele foi ficando cada vez mais revoltado. E então ele passou a praticar bullying com os colegas e a agredir outros alunos. Ele discutia constantemente com o seu pai e madrasta e passou a ter um comportamento narcisista. Ele achava que só ele estava certo, só ele tinha razão sobre tudo que ele pensava. Assim que ele terminou o ensino médio, ele ingressou numa faculdade, ele estudou economia por um tempo, mas logo desistiu e começou a trabalhar. E foi quando ele completou 20 anos que ele conheceu Vilma, que na época tinha 15. Eles inicialmente eram só amigos, mas logo começaram a namorar. A mãe de Vilma ela não aprovou o relacionamento, mas Vilma convenceu a mãe de que ele era um bom rapaz e que ele realmente a amava de verdade. Como eu mencionei antes, Emily, a irmã de Vilma, ela era mais velha, então ela se casou. E eu não encontrei bem o período e nem o motivo, mas Vilma passou a morar com a irmã dela e o marido dela. E a irmã dela acabou tendo um filho e a Vilma ela sentiu que estava atrapalhando o casal. Então ela conversou com Tishko e eles decidiram morar juntos. Eles moraram inicialmente alguns meses com os pais de Tishko, mas logo Tishko conseguiu alugar um apartamento somente para os dois. E tudo parecia ir bem, até que Tishko começou a mostrar a verdadeira face dele. Ele se tornou obsessivo e controlador, ele tinha muitos ciúmes, e ele foi isolando Vilma cada vez mais da família e dos amigos. Ele também ficava controlando com quem ela podia falar, a roupa que ela podia vestir, acompanhava ela em todos os lugares e também instalou um aplicativo espião no celular dela para saber sempre aonde ela estava. Nas pesquisas que eu fiz, eu vi que ela abandonou a escola, mas eu não sei dizer se foi por causa desse relacionamento ou se foi por vontade própria. Mas um ponto muito ressaltado nas matérias é que Tishko se tornou muito abusivo e ele pressionava Vilma constantemente para se converter ao islamismo. Ele agredia ela psicologicamente, fisicamente e também fazia muitas ameaças contra ela. Tem até uma mensagem de celular que foi divulgada onde ele dizia que tinha vontade de dividir o corpo dela em 4 partes. Mesmo depois dos abusos e das ameaças, ela ainda tentou manter o relacionamento por um tempo.
Mas as brigas eram muito frequentes e os vizinhos chegavam a ouvir os gritos. Eles chegaram a terminar algumas vezes e ela sempre ia para casa de Emily, mas Tisco sempre ia atrás dela, pedia desculpas e convencia ela a voltar. Porém, sua família e seus amigos percebiam que ela já não era mais a menina alegre de antes. Agora ela andava triste, deprimida e distante de todo mundo. Chegou um ponto então que Vilma ela não aguentou mais e ela acabou terminando de vez esse relacionamento e voltou a morar com a irmã dela, Emily. Lembrando, gente, que a Vilma ela tinha apenas 17 anos quando ela decidiu terminar esse relacionamento e Tisco tinha 23. E no dia 15 de novembro de 2019, a Vilma foi até o apartamento de Tisco numa sexta-feira à noite para pegar o resto dos seus pertences. Como ela não voltou para casa, a mãe de Vilma e a irmã dela acionaram a polícia, que passou dias buscando por ela. Então, por causa dos relatos da família, de amigos e também desse relacionamento conturbado, a polícia resolveu questionar Tisco, foi até a casa dele e chegou a ver manchas de sangue pelas paredes e pela casa, mas como eles não encontraram a Vilma lá, eles não puderam prendê-lo imediatamente, né? O que eu achei muito estranho, porque se fosse no Brasil, pelo menos a prisão preventiva acredito que ele teria, mas não foi o que aconteceu ali. Então a polícia ela teve que conseguir um mandado de busca mais profundo para o apartamento e dias depois eles voltaram lá. Tisco inicialmente ele colaborou, ele estava tranquilo na primeira visita, né? E na segunda também não foi diferente. A polícia levou um cão farejador para ajudar nas buscas e também luminol. E o luminol ele revelou sangue por toda parte. Na cama era onde tinha mais, então eles acreditam que foi o local onde ele tirou a vida dela. E o cão farejador chamou a atenção da polícia para um guarda-roupa. Também era possível sentir um cheiro forte no apartamento. Eles abriram esse guarda-roupa e tinha uma mala lá. E eles foram abrir essa mala e eles encontraram a cabeça de Vilma enrolada em papel alumínio. Além da cabeça embrulhada em papel alumínio, também foi encontrado roupas de cama dentro de uma sacola completamente manchadas de sangue e alguns objetos de Vilma espalhados pela casa e também uma faca ensanguentada. Tisco foi preso imediatamente, mas ele alegou ser inocente o tempo inteiro e ele ainda disse que não sabia como a cabeça dela tinha ido parar lá. Alguns vizinhos relataram que no dia 15 de novembro eles realmente ouviram uma briga do casal e mais barulho do que o normal. Um dos vizinhos até disse que chegou a ir até a porta do apartamento e pensou em bater para ver se eles estavam precisando de alguma coisa, se estava tudo bem. Mas na hora que ele chegou em frente à porta, o barulho cessou completamente, então ele esperou um pouco e acabou decidindo voltar para o seu apartamento. A polícia ela fez diversas buscas pela cidade e arredores. Essa busca inclusive envolveu muitos voluntários para ajudar, se eu não me engano foram cerca de 5.000 voluntários, e eles procuraram por lagos, rios, todos os cantos da cidade, mas o restante do corpo de Vilma nunca foi encontrado em lugar nenhum. Um tempo depois a família até chegou a oferecer uma recompensa caso alguém encontrasse algo, mas até hoje ninguém nunca encontrou nada. Pela cabeça não foi possível determinar a causa da morte, mas a cabeça ela tinha diversas marcas de contusões, ou seja, ela acabou apanhando, ele acabou batendo na cabeça dela diversas vezes antes de tirar a vida dela. Também foi encontrado as digitais de Tisco na faca, no papel alumínio e na mala. Além das digitais, o DNA dele também estava por toda parte, misturado ao sangue de Vilma. Tisco foi mantido preso durante todo o período da investigação. Como a polícia não encontrou nada, o que eles encontraram eles consideraram suficiente para acusá-lo formalmente de tirar a vida de Vilma. Ele foi julgado em meados de maio e junho de 2020 e no dia 27 de julho de 2020 ele foi sentenciado à prisão perpétua por tirar a vida de Vilma e também por violação de cadáver por causa do esquartejamento. A defesa dele apelou, alegando que as provas elas não eram concretas, não tinham uma causa da morte, não foi provado que foi premeditado e como ele não tinha antecedentes criminais, a sentença de prisão perpétua teria sido muito exagerada. E, pasmem gente, o tribunal aceitou a apelação e reduziu a sentença para 18 anos. E também aplicou uma multa obrigando ele a pagar um valor compensatório para a família. Um detalhe que eu não mencionei é que no primeiro julgamento a família implorou para que ele revelasse onde deixou o restante do corpo da Vilma, mas além dele ficar em silêncio, ele ainda mostrou o dedo do meio para eles. Tisco também havia sido avaliado psicologicamente e foi declarado consciente dos seus atos, e ele também nunca demonstrou remorso algum pelo que ele fez. Na prisão, ele continua arrumando confusão e os advogados dele continuam lutando para reduzir a sentença dele para 12 anos.
Eu falei pra vocês que esse caso era muito revoltante. Vocês lembram do caso da Kolfinna que eu contei pra vocês, que aconteceu lá na Islândia? E que lá a sentença máxima é super baixa e que as prisões são focadas na reabilitação das pessoas. Então, na Suécia não é diferente. Vocês acham que uma pessoa dessa tem condição de voltar a viver em sociedade ou pode ser reabilitada? Nem remorso ele demonstrou, imagina. E isso é uma das coisas que mais me deixa revoltada aqui na Europa, é que eles ficam com esse negócio de direitos humanos até para os presos. E aí vem um monstro desse aqui, porque isso não pode ser considerado humano para ter direitos humanos. E os caras ficam lutando para reabilitar uma criatura assim? Então, na minha opinião, a única solução é pena de morte. Tirou a vida de alguém? Paga com a própria vida. Para mim, isso é o mais justo. Jamais uma pessoa assim deveria ter uma segunda chance. Até porque a Vilma não vai ter uma segunda chance, né? Então, por que o cara que tirou a vida dela deveria ter uma? Em poucos anos, ele vai sair da cadeia, provavelmente vai iniciar um novo relacionamento, e a gente nunca sabe se ele pode fazer uma outra vítima ou não. Então, gente, o caso foi esse. Comenta aqui embaixo o que você achou, qual a sua opinião sobre essa reviravolta no julgamento. Não esquece de curtir esse vídeo porque me ajuda muito a crescer o canal. E não deixa de se inscrever também se você ainda não é inscrito. Beijos e até a próxima!